Saúdo, saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu queria falar com os amados a respeito da palavra de Deus que se encontra em Jeremias capítulo 18, a palavra que vai dizer sobre o vaso na mão do oleiro. É uma palavra conhecida demais, é uma palavra muito falada, e é interessante, uma coisa assim que eu até fico triste, que parece que quanto mais a palavra é conhecida de todos, mas o povo não quer se aprofundar nela, só pega de forma superficial. Assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa nem sabe, não entende o que quer dizer que o Senhor é pastor dela. E o que é que não falta? O que é que Ele está suprindo? Então as pessoas não compreendem, porque até mesmo quando Ele fala nada me faltará, por exemplo, faltar é que eu tenha necessidade. Logo, eu posso não ter muitas coisas, mas aquilo não me fazer falta. Então as pessoas acabam por não meditar. Mas não é esse texto que eu quero falar, é sobre o vaso na mão do oleiro. Eu acho bonito, porque a palavra de Deus vem a Jeremias falando: Jeremias, desce à casa do oleiro. Para quê, Jeremias? Para ouvir as minhas palavras. Mas a palavra de Deus já está sendo manifestada a Jeremias, falando para Jeremias descer. É porque tem palavras que você pode ouvir da maneira que você está, mas tem palavras que você tem que descer. O que Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, o que eu quero falar contigo, eu só vou falar se você descer à casa do oleiro. O que eu estou falando agora você ouve, mas o que eu quero que você ouve lá, que você ouça, tem que descer. Tem que descer. E eu acho interessante que Jeremias chega. Aí tem gente que quer complicar demais e tal, mas quando eu olho essa palavra, eu vejo Deus simplificando as coisas para nós, com Ele simplificando. Ele fala: Jeremias, o oleiro está fazendo um vaso e o vaso se quebra. Aí ele faz uma pergunta para Jeremias: Jeremias, e o oleiro pega, vai fazer um novo vaso, e ele fala: Jeremias, eu não posso fazer assim da casa de Israel. Bem simples. Mas me chama a atenção porque o vaso de barro, o qual Deus está trabalhando, e Ele vai colocar como o povo de Israel, é um vaso que para muitos não tem muito valor. Você vai ver quando um rei presenteava outros reis, e ele dava vasos de ouro, vasos de prata, mas você não via ele dando vasos de barro. Vaso de barro parecia ser um nível menor. E agora mesmo assim, por exemplo, se eu te presenteasse com esse vaso, você ia querer, mas espera aí. O vaso é a casa de Israel, mas espera aí. Vaso é uma forma ao qual é dada para o barro. Então calma aí. Quer dizer que nós somos o barro. Mas calma aí, o barro ele tem que ser molhado com água, então para virar barro. O pó molhado com água, então ele vira o barro. Então calma aí, nós somos o pó. Que quando somos molhados pela palavra, nós começamos a poder tomar uma forma diante de Deus, porque o vaso estava diante do oleiro. O vaso estava diante do oleiro, e o oleiro vai começar a dar forma ao vaso. E é interessante que o vaso em todo o tempo tem que estar molhado pela palavra, tem que estar molhado para poder ser moldado através da palavra e pelo oleiro. E eu acho isso muito interessante, porque o vaso, quando ele termina de ser moldado, aí você diz: então, irmão, você não pode se comparar com a água da palavra, porque aí ele para. Olha aqui, esse vaso, por exemplo, está seco. Até caiu um negocinho de dentro. Está seco. Mas quando eu jogo água dentro desse vaso, ele bebe um pouco desta água. E eu acho interessante é que Deus cria o vaso com a necessidade de ser cheio. Deus cria o vaso com a necessidade de ser preenchido. E é isso que Deus está falando. Eu te moldo com a minha palavra e eu te encho também dela. É tanto para a pessoa que necessita, porque com este vaso eu posso beber, mas ele também bebe da água. Eu acho interessante que eu jogo água quando ele já está muito tempo seco, e de repente a água vai diminuindo o seu nível de água, e eu fico olhando: vai para onde, rapaz? Vai para o vaso, vai para o barro. E eu achei interessante, porque o primeiro é moldado
de uma forma até todos podem ver, mas depois a forma que ele vai bebendo a água é só por dentro, é só a palavra e o vaso, é a intimidade de Deus e o barro. E quando eu vejo essa palavra de Deus comparando com um vaso, comparando com um barro, eu vejo que realmente é de quem sabe o que está falando. Por quê? O homem veio da onde? Do pó da terra. E Deus fez uma forma para o homem. E depois Deus colocou o homem o fôlego de vida, o espírito de vida. Não é mesmo assim? Deus pegou o barro, Deus deu uma forma de vaso. E depois ele enche com azeite, enche com a água da palavra. E eu acho isso muito interessante, muito forte. Mas nem todo mundo quer mais preservar a palavra. Você vê pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Ah, mas eu li um versículo, a Bíblia é 66 livros. Isso não é desculpa. Falar, mas não é minha capacidade. Não, peraí. Orar e ler Bíblia é privilégio. É um privilégio o qual você tem. Eu sou uma pessoa, eu não tenho muito estudo, mas o primeiro livro que eu li todo foi a Bíblia. E reli, e reli, e reli. Estou relendo e relendo, e eu não paro de ler por causa que é pão. Nós vemos que a palavra é um pilar. A palavra é um pilar para moldar, para encher. É por isso que até em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, vai dizer que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem. Mas para quem salva é o que? É o poder de Deus. A palavra é um pilar. Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele vence através da palavra. O salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia vai dizer que do que a boca fala, do que muito se enche o coração. Se estiver cheio de palavra, você vai testificar das coisas de Deus. É interessante, porque todo o tempo é pela palavra. A palavra dá promessas para você e cumpre. É a palavra. Pela palavra o povo de Israel saiu do Egito com a promessa de entrar em Canaã. A palavra. Você tem que ler a palavra. O Senhor vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, eu estou pregando para você, mas tem muitos pregadores, mas a palavra de Deus é uma só. Tem muito pregador. E o que a Bíblia diz? Examinai o que as Escrituras, qual é a palavra de Deus, porque buscai ter nela a vida eterna, e ela testifica do Cristo. É a palavra. Você necessita da palavra. Você precisa ler constantemente a palavra. Fala, irmão, tem dia que eu leio 30 capítulos, tem dia que eu leio 40, e tem dia que Você já foi num churrasco, num rodízio, e você comeu, no outro dia você passou fome? É necessário todo dia se alimentar um pouco da palavra. Todo dia, é diário. Porque as coisas materiais vai segurar o teu corpo físico, mas a palavra sustentará o teu espírito, sustentará para todo o tempo se renovar através da palavra, através do seu entendimento. É interessante que a Bíblia diz, por falta de conhecimento que é da palavra, o povo se corrompe diante de Deus. Não despreze a palavra. As pessoas estão seguindo o profeta e esquecendo de seguir a palavra. Quer ver interessante? Quem era um grande profeta? Moisés, um grande profeta de Deus. Arão, um grande profeta de Deus. Mas também quer ouvir sobre um grande profeta de Deus, o qual também foi contemporâneo deles? Balaão, um grande profeta, o qual foi manifestado o seu ministério de forma sobrenatural, o qual Deus não permitiu que ele mentisse no seu ministério. Mas os profetas vão estar em lados opostos. Balaão vai estar de um lado, Moisés vai estar do outro. Balaão deixou de ser profeta? Não. Moisés deixou de ser profeta? Não. Arão deixou de ser profeta? Não. Mas e aí? Mas você vai ver que a palavra segue a mesma direção. A palavra segue o mesmo rumo. E quem está contra a palavra perece. Quem está com a palavra vive. Porque a palavra é vida. O que é a palavra? São três que testificam no céu: o Pai, o Espírito e a palavra é Cristo. Você necessita da palavra.
A Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aí essa palavra é manifestada do que? Através da palavra. É interessante que ele fala assim: eu estou à porta e bato. E ele está dizendo isso para uma igreja, um prega de culto nas ruas e tal, mas ele está dizendo para a igreja, porque Laodiceia era uma igreja. Ele fala: se alguém ouvir a minha voz, mas ele nunca disse que estava falando, ele disse que estava batendo. Deus bate no coração, que é através da palavra. Você precisa abrir o teu coração para a palavra. Leia, medite na palavra. Eu tenho um presbítero da minha igreja que a mãe dele não sabia escrever um O. No fundo de uma garrafa, no fundo de um copo. E ela aprendeu a ler através da palavra de Deus. E hoje descansa com o Senhor. Não adianta a pessoa viver uma vida desordenada e depois dizer que está descansando com Deus, que virou anjo. Tem que viver a palavra. É isso que eu acho lindo. Ela descobriu que tinha que examinar as Escrituras, então ela foi meditar na palavra. E hoje descansa com o Senhor. Isso é maravilhoso. Aqui não é descanso. Aqui é peregrinação. Não adianta querer reclamar do deserto. Ah, Deus, é deserto. Se você não caminha, todo dia vai ser um deserto. Mas quem caminha, certamente um dia ele vai chegar em Canaã. Certamente um dia ele vai sair do deserto. Então aproveite essa oportunidade. Eu não quero que você não, ouça a palavra de Deus. Eu ouvi falar de uma mulher que ela recebeu os irmãos na casa dela. E de repente um gago começou a cantar um hino da harpa, que por muitos são desprezados, mas tem a palavra. E ela entendeu o que o gago cantou e ela se entregou ao Senhor. Mas veja isso que tem diferença. Tem a palavra e disser a palavra. Tem gente que está pegando a Bíblia e dizendo que a Bíblia tem a palavra de Deus. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem a quantidade. 80%, 30%. É a palavra de Deus, é de forma plena. Então leia a palavra de Deus. Eu não sei quando eu vou voltar para entregar uma mensagem para você. Eu não sei se é com alegria que você ouve essa mensagem. Mas eu digo para você: quem despreza a palavra não despreza o profeta, despreza aquele que enviou. Eu estou dizendo, não, irmão, mas realmente tem aqueles irmãos que só quer igreja. Não. Deus levantou profeta para a cidade, levantou profeta para o deserto. Não queira desprezar ninguém porque tem um carro. Humildade não é a pessoa andar de pé. Uma vez pararam para mim e falaram: Jefté, como você é humilde. Daqui para a igreja é 7 quilômetros. Fala: Jefté, você vai de pé para a igreja, você vai de bicicleta para a igreja. Eu falei: mas calma aí, isso não é humildade. Humildade não é isso. Isso é necessidade. Eu não tenho condição de ter um carro, então eu vou de bicicleta, eu vou de pé. Não quer dizer, Davi, ele era humilde quando estava atrás dos rebanhos, mas não quer dizer que quando ele virou rei, ele ficou soberbo. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Humildade não está nada a ver com aquilo que a pessoa tem. Eu já vi muitas pessoas que eu até fui levado por isso. A pessoa, e não era, mas vaso de barro, a humildade está na sua essência. Agora, peraí, um vaso, o que quebra o vaso? Quando ele está sendo moldado, se ele ficar seco ou se ele começar a entrar sujeira, iniquidade. E é interessante como somos purificados. O sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Então quer dizer que a água que nos molha também é o sangue de Cristo. E logo que quando somos moldados temos o DNA do Senhor. Olha que lindo. Outras pessoas podem te chamar de tantas coisas. Pulga, já vi gente chamando de carrapato de igreja, doido, lunático, irmão, é obcecado pela igreja. Não existe isso. É porque até o salmista falou: eu me alegrei quando me disseram vamos à casa de Deus. E é uma alegria, é um privilégio. Eu digo toda vez que eu vou trazer uma palavra na igreja, eu falo: irmãos, é uma grande alegria estar na casa de Deus. Porque muita gente está, mas nem todos mais têm essa alegria. Então, preserve a alegria, se alimentando da palavra. O salmista disse que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Lê a palavra, você consegue sentir o gosto dela? Então não é penitência, é prazer ler a palavra de Deus. E fique na paz do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe. Amém.